Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para o podcast Nascidos para Adorar. Como é que você tá, Felipe? Tudo beleza, graças a Deus, estou em paz. Pronto, Felipe, depois que faltou naquele, tomou a multa e não tá faltando mais. Foi só uma vez só. Hoje, mais uma vez, né, sendo redundante, estamos aqui com um convidado especial, temos vários amigos em comuns, nos conhecemos há um bom tempo e vou deixar Lipão apresentar aí. Pois é, hoje nós temos aqui um convidado realmente diferenciado, viu? O homem é brabo. Acho que de todos os convidados que nós tivemos aqui, ele foi que veio com o look mais assim, na Estiloso. pegada. Já pensou? Meu pai do céu. E hoje nós temos aqui a satisfação de ter Felipe Evans conosco. É um amigo, prazer. Felipe, seja bem-vindo ao Nascidos para Adorar. A ideia de você estar aqui é porque tenho certeza que você nasceu para adorar a Deus e você tem demonstrado isso na sua trajetória. Então, fico muito feliz em ser seu amigo e poder compartilhar realmente de boas histórias, boas convivências com você. Eu creio que aqui a gente vai conversar também muito sobre isso. Então, seja bem-vindo, Obrigado. Fique à vontade. Foi um prazer. Para poder contar aí o que Deus fala em seu coração, beleza? Pronto. Desde já agradecer o convite, né? Eu conheço vocês aí desde guri. E, assim, poder compartilhar, trocar uma ideia é sempre bom, né? É sempre a gente somar as forças, sempre colocar pontos de vista diferentes, entrar na mesma linha de pensamento, né? Com certeza. Felipe, eu não sei se você sabe, a gente tem um grande amigo em comum para todos, né? Que é Lucas. Eu chamo de Lucas Scooby, Eu né? também chamo de Scooby. E esse Scooby aí tem uma treta aí, porque eu era chamado de Salsicha, a gente estudou junto no Ômega. Só que assim, ó, a onda é que eu era chamado de Salsicha porque ele era Scooby. Ele vai dizer pra todo mundo que era ao contrário, que eu era Salsicha. Mentira, ele era Scooby, ele tem aquele olho, não tem como não ser o Scooby, né? E aí, Lucas Scooby, eu que descobri ele pra música, ele não conhecia, tipo, coisa de adolescente. A gente tinha 14 anos, estudava no Ômega ali no segundo ano, e aí eu querendo montar a banda e tal, eu falei, mano, tô com uma banda aí, não tem vocalista, não quer cantar não? Aí ele, não, tipo, nunca cantou, nunca tocou nada. Aí eu falei, canta aí. Aí ele começou a cantar, eu falei, pô, moleque, é bom, velho. E aí a mãe dele tem raiva de mim até hoje, né? Porque ele virou músico por causa disso. Já pensou? Não, mas o Lucas é um cara muito talentoso, assim. A gente tocou junto também. Certeza. Pra mim, na minha época ali, quando tava na igreja, tava chegando na IBVA, né? Ele foi um dos amigos, assim, que acolheu, já trocou logo ideia, trocou WhatsApp ali pra gente fazer um som, tá na casa dele, independente de tá tocando ou não. Amizade mesmo. E assim, a gente foi descobrindo que ele era um cara, um compositor, né? Sim. Fantástico. E as pessoas, quando iam louvar nas igrejas com as músicas dele, que é uma coisa difícil hoje em dia, né? No meio gospel, geralmente as pessoas querem cantar as músicas congregacionais, né? Enfim. E aí quando você tem um artista que faz as músicas e as pessoas cantam junto, quando a gente tocava no Jardim da Margarida, né? Outras igrejas, ou até lá na IBVA mesmo. A Donep, Tipo assim, tinham músicas que entravam na lista de músicas da igreja, então eu falava, poxa, realmente é um som de Deus mesmo na vida dele, né? Assim, Lucas deve estar aí na... Singapura. Singapura. Espero que esteja ouvindo e volte a... Vou mandar pra ele, Ele já gravou vários EPs e eu fico insistindo, grava aquelas lá que a gente... de muita música. E Lucas, eu conheci você através de Lucas. Em 2008, foi o primeiro evento da Donep que eu fui tocar. Sim. Aqui no... A Donep, era direto. Na Donep, ali no Hotel Bahia Plaza. Busca Vida, né? Busca Vida, exatamente. E aí foi eu, você, Lucas e Thiago. Sim, Thiaguinho. Ele vai lançar o EP dele agora, no sábado. E aí lá em 2008 a gente começou a tocar e fizemos diversos eventos de lá pra cá. Muito tempo já. Foi legal que, assim, nessa época, foi a época que eu mais conheci pessoas musicais, assim, na minha vida, né? Isso me ajudou muito. Foi meio que uma escola, né? Porque, às vezes, a gente vai tocando na igreja, nem sempre os músicos na igreja são tão empenhados, né? Em dar o melhor ou se profissionalizar. Verdade. Não digo nem profissionalizar, mas estudar mesmo. Para executar algo para Deus, era para ser melhor ainda, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como você, que realmente dão o máximo ali pela música. E isso é legal porque todo mundo cresce na mesma intenção. Então, sempre quando eu tô junto é um prazer fazer o som, né? Com certeza, verdade. Lipe, vamos lá. A nossa ideia aqui, para iniciar, é conhecer um pouco da sua história, né? Nós somos amigos, mas o universo de pessoas que vai aqui assistir esse programa talvez não conheça de onde Felipe veio efetivamente, a família, a sua criação, se foi cristã, se não foi, como é que você descobriu realmente o talento para música, né, também, que hoje em dia é o seu principal ofício, né, é ser músico. Então, conte um pouco pra gente assim, da sua trajetória, de onde você veio, como foi que você teve um encontro com Deus e a gente vai avançando aí no nosso papo.
Tentar resumir aqui, que é tanta coisa que acontece, né? Mas, bom, eu sou criado na igreja, nascido na igreja, né? A gente congregava na igreja lá em São Caetano. Meus pais, a gente já morou no Calabetão, morei até meus 12 anos, se eu não me engano. Já moramos em Pirajá também, enfim, era família humilde, mas sempre querendo avançar. E meus pais são muito para frente, assim, a mente deles é sempre de evoluir, de buscar conhecimento. Meu pai sempre me incentivava a ser o melhor, independente do que eu fizesse. Se era jogando bola, quando eu ia para a escolinha lá fazer os testes no Vitória, enfim, joguei em alguns times. Era sempre, você tem que ir lá, você quer isso mesmo para sua vida, você vai colocar tempo e empenho naquilo. Sim. Então, se não for para ser o melhor, nem vá. Ele só errou no time, né? Você tá vendo? Não, o Palmeiras eu escolhi por causa do meu avô. A culpa é do seu avô. Tá vendo? E assim, aí eles me colocaram em cursos, fiz pintura, desenho, comecei na música com 6 anos. Na verdade, minha mãe já cantava no louvor da igreja. Eu levava aqueles violãozinhos de loja de R$1,99, aqueles de madeira, né? Eu conseguia tensionar as cordas ali, conseguia tirar de ouvido ali algumas melodias, e o pessoal via que eu tinha um possível talento ali, né? Uhum. Meu pai era amigo dos pastores, os pastores já tinham os filhos na escola de música. Massa. Já tocavam no louvor também, enfim. Aí entrei no mesmo curso deles, que eles eram amigos, acabou a gente também entrando no curso. E aí fiz 10 anos de música clássica nesse conservatório de música. Aprendendo partitura, toda a parte de solfejo, enfim, toda a parte musical, né? Eu e minha irmã escolheu o piano, Noemi escolheu o piano, eu escolhi o violino. Com esse 1 ano de iniciação musical, você aprende vários instrumentos e aí você, nesse meio, a criança, ela se identifica com algum instrumento. Aí eu acabei escolhendo o violino. Tinha quantos anos aí? Tinha 6 anos. Aí com 16 eu parei o curso. Na verdade, com 9 anos, a diretora da escola já me indicava ali para os casamentos, que ela tinha umas amigas que faziam cerimonial, né? Como hoje em dia, né? As orquestras de casamento e tal. Mas eu era tão pequeno com 9 anos que eu entrava como se fosse o pagenzinho tocando antes da noiva. Nossa. Esse foi meu primeiro trabalho, assim, digamos assim, né? E aí fui avançando e tal. Elas viam que tinha um potencial. Eu tocava de ouvido também. Tem até umas histórias engraçadas de tipo assim... O curso eu fiz o método Suzuki até o nível 4, que é um nível relativamente não tão alto, assim... mas eu estudava a partitura, só que eu achava que perdia muito tempo a partitura, tendo que ler a partitura, e o processo eu achava lento. Aí eu comecei já a ter computador em casa, Forshare, aquela coisa de baixar a música. Eu aí baixava a música, ouvia a música e lia só os arcos, que aí se era para cima e para baixo para poder ficar na orquestra todo mundo fazer certinho os mesmos movimentos, né? Aí eu comecei a tocar várias músicas avançadas, assim, a professora, não, tem alguma coisa errada, esse menino tá tocando as músicas do Método 5 já e nem... Aí ela descobriu que eu já estava tocando de ouvido e tal, e ela falou, vou parar de mandar as músicas, só que não adiantava, que eu já tinha computador. Já. Aí acabou que eu fui para a linha de mais popular, né? De não ter a linha do clássico. Eu gosto de música clássica, mas não para viver disso, né? Como tocar em orquestra, enfim. Sim. Tenho amigos que fazem isso e realmente são muito bons, mas eu preferi ir para a linha do popular, que é tocar... Às vezes eu tô a fim de tocar reggae, rock, MPB, samba, enfim. Eu gosto dessa coisa da variedade, né? Você falou que era da igreja de São Caetano ali. Qual igreja era lá? Era Batista de São Caetano? A Ramo da Videira. Ah, Ramo da Videira. Achei que é ali na subida da ladeira. Isso. Sim. Aí, assim, a gente já foi da igreja também de Rafa Neri, que hoje em dia está estourada, né? Família da Graça. A gente já foi muitos anos da Família da Graça. E aí, quando a gente se mudou para mais perto aqui de Lauro, a gente ficou na IBVA, realmente. Mas já tem um bom tempo. Acho que desde 2008, se eu não me engano. Por aí. E com relação a essa ideia da música em si, você falou que iniciou efetivamente, né, no casamento, mas você teve também essa fase de tocar na igreja efetivamente? Sim. De fazer parte de louvor, de igreja? Como é que foi isso? Na IBVA, eu já tinha um trabalho profissional, né, com música, e as pessoas foram adicionando no Instagram, acaba descobrindo que eu tocava. Aí fiz o teste lá no louvor, tal, entrei e pude somar com os irmãos lá. Até hoje eu faço também nos cultos de oração. Geralmente dia de quarta, que não é um dia que tem evento. Sim. Consigo tocar. Aí algumas escalas, assim, dia de domingo, consigo também. Massa. Minha filha tá tocando violino agora. Eu vi lá, sucesso. Lá. Foi a primeira apresentação dela, assim, né? Teve que domingo retrasado.
E você falando, lembra um pouco dela, assim, porque ela aprendeu partitura muito rápido. Ela, Sim. tipo assim, umas 2 aulas de partitura, ela já tava lendo. Ela que começou a ler, assim, sozinha e tal. E aí ela entendeu. E aí ela começou a pegar, porque hoje em dia é mais fácil, né? Você pega, acessa o pesquisa PDF no Google, rapidinho. baixa lá a Antigamente era música, terrível. já era. E aí eu tô em casa lá, daqui a pouco tá uma música nova, assim, já tocando, pegou, botou a partitura, olhou assim, começa a tocar, eu fico... É muito... surreal. Ela sempre foi muito musical, né? Ela toca... Sim. Não toca teclado, mas tem uma noção desde pequena, assim. E a de criança tocar nota. é a melhor fase para aprender. Sim. Não tem com que se preocupar, assim, né? Em A mente relação a gente. tá livre, né? A mente aberta. E pra a isso. criança curte o processo, né? Sim, sim. Claro que Ela os passa o dia professores com a inteiro didática certa tocando. ajudam, mas a gente que tem, já está com, tipo, mais de 35, né, provavelmente, para a gente querer aprender agora um novo, tem que dedicar tempo, aí você às vezes não está com tanto afinco assim para Sim. Não, continuar. ela faz aula todos os dias de tarde, e Sim. aí chega de noite, ela toma um banho com violino. Aí Isso. passa a noite toda tocando. Exatamente. Vai, faz alguma coisa, volta, pega um Exatamente. pouquinho. É impressionante. Fora que a criança, o ser humano em si, né, você elogia e tal, a criança tende a responder o elogio. Então, quando E se você empenha mais, né? É exatamente, a motivação, se empenha, é né? uma motivação, exatamente. Verdade. Deu pra perceber isso mesmo. Né? E você falou outra coisa ali no começo sobre a questão de desenhar, né? Tá conversando aqui Sim. no off. Você desenha super bem, cara. Assim, Poxa, eu já fui, inclusive, alvo de desenho seu. a caricatura, A né? caricatura que tocando carrom, eu lembro, ficou massa aquela caricatura, bombou realmente quando você fez. Essa descoberta de desenho, como é que foi? Essa ideia A da do arte, desenho no foi geral. antes mesmo de fazer a música, Do né? violino, da Isso. música. Já meu tio é pintor profissional e designer. Ele fazia óleo sobre tela, tal, Sim. quadros grandes mesmo. Aí eu ia nas exposições e tal. Meu pai também comprou umas telinhas. Aí meu tio me deu umas tintas que sobrou, uns pincéis. Aí eu comecei a fazer umas pinturas em casa. E meu pai, poxa, tem que colocar também no curso de pintura. E aí, com vários professores já fiz aula. Márcio Cartos, Amarildo, Valdo Robato, que é argentino. Hector Valdez, argentino. Valdo Robato aqui também, com outro estilo mais abstrato. Aí fui aprendendo várias técnicas. Aí, antigamente, né, tinha aquele conceito de você, para ser um artista, você tem que escolher um estilo e você pinta esse estilo. E eu nunca gostei disso, de ficar rotulado a uma coisa só. Preso a uma coisa. Aí eu pintava um dia abstrato, outro figura humana, outro dia desenho de observação de frutas, enfim. Sim. Eu sempre gostei de... Aí começou as caricaturas, né? Escola, você zoando os amigos. Quando foi ver, virou um trabalho. Assim, eu comecei a vender caricaturas, né? Desde pequeno eu sou um pouco empreendedor, assim. Eu vendia desenhos no caderno, capa de caderno, cartaz para trabalho. Massa. Sempre foi... Eu não tinha tecnologia para impressão. Hoje criança leva tudo mais bonito do que um trabalho de um adulto, hoje levando para uma empresa. Sim, verdade. Então, eu fazia muito manual, né? E cobrava por aquilo, fazia uns cineminhas de bloquinho de papel para vender, para ter o dinheiro do lanche. Massa. Realmente. Uma coisa que você falou mais cedo sobre seu pai e sua mãe sempre te incentivaram e exatamente. colocaram você realmente, tipo assim, deram oportunidade para você. Isso. E isso é algo muito importante. Você mesmo também, nesse processo agora com Bia, você dá as ferramentas, você incentivar, que hoje em dia a gente percebe que as crianças elas estão perdendo meio que o interesse, de modo geral, por conta de celular. Só tecnologia, É só tecnologia e assim, a gente precisa resgatar isso, porque aí falando agora de modo da igreja, os músicos estão envelhecendo, já não estão tendo mais aquela disposição e precisa de uma renovação. Então as crianças, de modo geral, elas realmente têm esse papel importante. Eu acho que pais como os seus pais, você também que hoje em dia incentiva suas filhas a estarem, né, vinculadas à música, isso é algo muito interessante. Então eu te reforço aqui essa ideia, você que é pai, que consegue identificar no filho, né, a questão de um talento, de um dom, de incentivar isso, porque isso é um meio que as pessoas têm, através da arte, da música, de aproximar de Deus. Sim, eu acho que a igreja, pelo menos na minha vida, acho que na de Bruno também, isso foi muito real. O nosso comprometimento com o serviço na igreja e, no nosso caso, atrelado à música, isso ajudou muito a gente manter ali no caminho correto. Exatamente, porque você está sempre andando com pessoas com o mesmo pensamento. Exatamente. Você está sempre ouvindo palavras de direcionamento. Sim. E você cria um legado, né, ao longo da sua caminhada, e você tem que honrar também, tipo assim, eu, por exemplo, estava na igreja um tempo, tocava em eventos, então às vezes os líderes falavam assim, poxa, a galera queria tocar, não, eu também vou tocar, aí ia para barzinho, aí daqui a pouco tava pegando mulher, daqui a pouco tava bebendo, aí os líderes,
segurou, não, vamos segurar aí, não, ninguém toca mais. Ah, mas Felipe toca. Pô, mas vá ver a história de Felipe, vá ver a vida dele, entendeu? Não que eu seja perfeito, também tenho minhas falhas, mas eu tento viver de uma forma que a gente possa ser o exemplo do que Cristo foi, né? Claro que da forma possível, né? Que Jesus tentar, é perfeito. O nosso papel é tentar, né? Exatamente. E isso acho que vai ser sempre um tabu, né? De modo geral, acho que nas igrejas fazer essa desvinculação de um âmbito profissional para uma outra questão. Muitas pessoas têm realmente portas fechadas nesse quesito. Eu lembro que mais recente, e aí até te agradecendo aqui agora de forma pública, porque uma vez você me convidou para ir na igreja, né? Para tocar, sim. Matar um cachê, né? Matar um cachê ali, que eu nem sabia, acho que a primeira vez que você me convidou, 2015, nunca me esqueço. Sim. Foi... Tava começando a namorar também. Eu tinha saído da igreja que eu fazia parte, nas Telemares. Sim. E era um período que eu tava sem igreja. Ainda não tinha iniciado a igreja da cidade. Então foi, tipo assim, uns 2 finais de semana após eu ter saído da igreja. Então eu tava livre, porque eu normalmente tocava na igreja. Sim. E quando você me chamou pra tocar lá na Efraim, eu fui, porque fominha de gig, né? De gig, de tocar. Mas eu nem pensei que aquilo ali poderia efetivamente ter um cachê ou gerar... Eu levei Felipe pra matar um frango. que gerou. Aí ele Completo agora. Virou membro da igreja, casou na igreja. E pastor. E virou pastor da igreja. Calma, jovem. Era só um cachê, pô. Pô, velho. O cara se empolgou. E aí eu lembro que a gente foi tocar, e aí chegou lá, a gente não tinha nem ensaio, nada. Sim. Na hora a galera passou as músicas. É o bonde de você estar com uma pessoa musical, é isso. Você tá pronto, preparado para aquilo. Exatamente. E a igreja não tinha bateria, não teve bateria. E aí tava também com os 2 gêmeos. Isso, do cello, Daniel e Danilo. E Danilo, exatamente. E aí eu lembro que foi massa, assim, o som. Foi naquele dia, sem ensaiar. E aí no ano seguinte, o pastor me chamou novamente para poder tocar. Que foi quando eu conheci... Yasmin. Oh, que massa. Então, assim, através de um convite de estar na igreja, né? Sim. De ter essa importância desse papel da igreja, foi que realmente eu conheci minha esposa, né? Casei, massa. Enfim, e sou pastor da igreja. E aí fica um recado pra você que é feio. Aprenda o instrumento. Toca o instrumento. E fazer pior, né? Fazer que nem a galera aqui. Bate um tambor, bate um... sacanagem. Você não consegue tocar uma Lucas. Olha, quando eu comecei a tocar, né? Eu tocava bongô na igreja. E aí você, Lucas da galera, Matheus era a galera meio que do rockzinho assim, né? Sim. E aí ele ficava lá, vendo com o tamborzinho. É que nem quando eu tocava na Ceifa. Era banda de metal. Aí, tipo assim, no estúdio, em cima tinha a casa dos coroas, os donos, né? Do porão lá que a gente ensaiava. Aí todo mundo chegava com baixo, bateria, cheio de coisa, né? Aí eu chegava com um case pequenininho. Aí quando eu não ia, a dona falava, cadê o menino do cavaquinho? A banda de metal, ela falava, cadê o menino do cavaquinho? Cavaquinho sabe tudo. Sabe bastante, né? Então, mas essa ideia dessa oportunidade que a igreja nos dá realmente pra gente estar firmado, isso aí é muito importante. Mas, Lipe, diante disso, pegando esse gancho, pra você que está na igreja e que sempre foi ali... tendo compromisso realmente com Deus, começar a fazer eventos que não são eventos cristãos, evangélicos, de geral. Um evento secular, né? Evento secular, como as pessoas falam. Você teve muita resistência com relação a isso? E tem ainda isso hoje em dia? Eu sinto que as pessoas têm a resistência. Eu não tenho a resistência. Eu vivo com meu coração em paz, porque eu sei que Deus ele não vai levar minha música ou meu trabalho, ele vai levar o meu coração, né? Assim... E a gente, como meu tio é pastor também, ele sempre me leva nos eventos, ele sempre tá fazendo a produção também. Sim. E sempre me orientando, né? Sempre me dando palavras, isso é legal. Ele fala de quando o livro está escrito, seu nome está escrito no livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro, né? Uhum. Então, assim, às vezes você fica pensando, não, será que meu nome tá aquela coisa? Mas a gente tem que ser exemplo na terra. Porque Jesus, a gente está refletindo Jesus, no caso. Sim. Quando ele olhar o livro, ele vai olhar como foi Jesus na vida de Filipe. Então, assim, a gente tem que estar independente de onde esteja, né? Se você é um médico, se você é um engenheiro, se você está na obra lá com os peões, você tem que ser um cristão em primeiro lugar antes da sua profissão. É uma coisa muito difícil, porque o mundo hoje tem muitos atrativos, muita coisa, principalmente na cena dos eventos, né? De shows, de tudo. É um ambiente que realmente não é um ambiente legal. Eu, assim, desde pequeno, meu pai mesmo me acompanhou até meus 18. Todos os eventos que eu fazia, ele ia junto e tal.
Isso me ajudou. Hoje em dia eu continuo com meu tio indo nos eventos comigo. Isso me dá uma segurança também. Uma estabilidade para você. E tipo acho assim, que o caminhou a suporte. postura que você deveria ter também, Isso. né? O fato que você falou da igreja, de você estar tocando num louvor, de você ter uma agenda de estar sempre, é isso da Bíblia falar, de você estar em comunhão, né? Se você está longe, você acaba se permitindo a coisa. Sim. Quando você vai ver, você está muito distante. Então, se você está perto de pessoas que pensam da mesma forma, te ajuda a ficar firme. Sim. E isso acho que é essencial assim na minha vida. A questão dos eventos, eu sinto, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Fui fazer um evento para uma empresa e aí tinham pessoas da minha igreja. Sim. Aí eu fui contratado para tocar MPB, internacionais, músicas animadas, tal, aquela coisa. Um evento até light. Toquei as músicas e tal, e chegou no final, fui falar com o pessoal da igreja e tal, aí um irmão acabou falando assim, muito bom seu trabalho e tal. Mas não deixe de congregar lá com a gente, não. Tipo assim, você tá desviado, meu filho, tocando músicas do mundo. E não é assim, né? Aí a esposa dele lá da igreja falou, não, que isso, tal. Ele tá indo mais na igreja do que a gente, se vacilar. Brincadeira, mas tipo assim, ele tá lá no culto. Sim. Independente dele não estar também. Na pandemia, por exemplo, a gente ficou 2 anos sem ir na igreja, Verdade. mas estava firme em Deus, Sim. né? Que independente de você estar em alguma organização, você tem que estar Sua firme. vida com Deus tem que estar bem. Exatamente. As pessoas têm esse preconceito. Assim, quando eu gravei o DVD do Harmonia, eu até falei com os líderes lá para dar um tempinho do louvor, porque eu sabia que ia acabar Tem uma fazendo repercussão. uma banda de pagode. Até uma banda light, assim, em relação ao cenário do pagode. O Harmonia que tem uma das Sim, mais sim. as letras mais tranquilas e tal. O ambiente da banda também é muito tranquilo. Xande e Carla se preocupam bastante, assim, com isso. E eu vivi lá aquele momento, né? Do DVD, Festival de Verão, aí segundas-feiras todas. Para você, ele foi um marco na sua carreira, essa gravação do sim, DVD? sim. Foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Não no sentido de, tipo assim, Não, entendi. mas Tem os projeção. frutos, Profissionalmente falando, deu uma projeção, falando, os você é frutos diferente. que vieram depois disso, é fantástico. Tanto que até hoje eu toco as músicas. Sim. Eu gravei 2 músicas, né? Uma evangélica, Ninguém Explica a Deus, Sim. que Clóvis fez, né? E a filha de Xande também. Uhum. Que tem até mais visualização do que a Daquele Jeito. Sim. É uma música que tem, sei lá, mais de 24 milhões de visualizações. Nossa. Aí tem Daquele Jeito, que é a participação comigo, né? Que aí ele fala meu nome e tal, aquela coisa. Isso para os clientes de casamentos, de eventos corporativos. As pessoas gostam desse glamour de, não, o Felipe gravou com fulano, cicrano. E aí eu abraço essa ideia porque soma as forças, né? Claro. O cachê já melhora. Até minha casa também, eu consegui financiar lá com o dono de construtora, que era fã da Harmonia, me contratou por uns 15 anos, que por coincidência, assim, minha esposa já estava pesquisando umas casas que era dele. E aí fiz os 15 anos da filha dele, quando foi ver, juntou tudo. Ele facilitou pra caramba, um cara, muito gente boa. Massa. Nosso amigo aqui até fez aí as imagens também da construtora. Sucesso. E assim, foi uma coisa, para um guri que saiu do Calabetão, sim, ter um padrão de vida hoje que eu tenho, não falo de ostentação, sim, sim. Sei lá, pode até parecer prepotente, mas não é, eu digo de tipo assim, eu nunca imaginei, entendeu? Você está desfrutando de algo exatamente. que é fruto do seu trabalho, que Deus abençoou. E às vezes assim, é o que eu falo, né, pra galera que sempre me pergunta que tá começando assim, e, pô, como é que é, qual foi a virada de chave, né, essas coisas. Eu sempre falo que é você confiar em Deus e também fazer a sua parte. Não adianta a gente ficar no sofá e querer que as coisas caiam do céu. Com certeza. Tem o talento, mas tô esperando um produtor aí me achar. Hoje em dia não existe. Só você faz o seu, todos os dias, um passo de cada dia, persistência, exatamente, se preocupando em melhorar sempre. Assim, eu tava no... Relevei que às vezes eu me perco na linha de raciocínio, mas a gente vai chegar num consenso. Fui tocar no Shopping Paralela, um evento, assim, meio de semana, shopping vazio, aquela coisa. Falei, não, vou fazer. E aí botei a GoPro gravando, levava uma TV grandona, assim, para poder fazer os clipes sincronizados. E aí ia testando o repertório e tal. Aí gravei a música do Harmonia e eu já tinha o costume de fazer alguns artistas. Fazia o cover do artista e marcava no Instagram. Que antigamente a gente assistia TV, Gugu, Faustão, sei lá, qualquer coisa desses programas, não tinha acesso. Era uma coisa inalcançável. Assim, eu olhava o artista e falava, pô, velho... Nunca vou ter acesso a isso. Tocar deve ser massa, assim, um esquema desse, um DVD e tal. Mas você não tinha acesso ao artista. Hoje em dia, com a internet, Instagram, enfim, redes sociais,
você tem acesso. Aí eu consegui marcar os artistas, de volta e meia alguém comentava, artistas de nome, assim, tá lá o comentário, pô, muito bom, tal, ou compartilhava também, enfim, isso ganhava seguidores pra caramba, contratantes pra caramba. Safadão, Cristiano Araújo, enfim, Vitor Clay, vários artistas. Flávio Venturini, desde os mais antigos, old school, os mais contemporâneos. E aí nessa fiz a da harmonia e tal, meio que ali num evento que parecia que era uma coisa ruim e você dando o seu melhor independente. Claro. Acabou, dias depois assim, Bimba, o diretor da banda, o baixista, ele, Felipe, tô aqui com a banda, tô com o Xande aqui, a gente viu o seu vídeo. E aí, Durval também, que já me seguia no Instagram, deu a reforçada ali com eles, né? Aí, rolou. Perguntaram se eu queria se eu topava gravar o DVD em Brasília e tal. Aí eu falei, eu vou pensar. Vou pensar. Claro, claro, pô, pra mim é uma vitrine. Eu penso rápido. E assim, pagando tudo da forma correta. Eles são super corretos também com relação a isso. E aí foi a virada que, tipo assim, eu já tinha um trabalho já consolidado nos casamentos. Sim. Mas quando você faz com um artista, todo mundo, tipo, respeita mais, né? Aí isso traz uma autoridade, eu abraço a ideia, né? Sim, com certeza. Isso é bacana. Uma vez eu tava... Não sei se você tava nesse evento também. Fui lá na Renascer, ali na Pituba, que foi o testemunho de Ferreirinha. Que tocava com o Ivete Sangalo. Sim, exatamente. E aí ele tava comentando sobre isso, de ele, como cristão, estar inserido em um ambiente mundano, digamos assim. E ele testemunhou dizendo que Deus havia dito para ele que ali ele era uma espécie de coluna de tudo que estava acontecendo. E que sempre que tinha algum problema, alguma coisa, as pessoas recorriam a ele. Exatamente. Procuravam a ele, porque sabia que ali ele era uma referência de um homem de Deus. E que ele sabia que aquilo ali não seria eterno, que ele não iria viver o tempo todo. Mas enquanto Deus bradava no coração dele que aqui é o seu lugar, fique aqui, porque esse acesso que eu estou te dando aqui eu não vou dar para outra pessoa. É para você. Então, acho que eu visualizo isso muito nas pessoas, de modo geral, que conseguem estar inseridas em um ambiente que não é um ambiente tradicional cristão evangélico, mas que ali elas são sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Que fazem realmente a diferença. Então, eu pela nossa amizade, eu visualizo isso muito, né, em você, independente de você ter atuações e que é natural e que é fruto do seu trabalho, mas acho que a sua essência que você construiu no seu relacionamento diário com Deus, sua família, com sua esposa, isso não se perde. Né? Que eu acho que isso é o que você falou, é o que Deus está realmente contemplando. É o que Deus está vendo. Visualizo, sim, que eu acho que você já faz isso, que você requer uma preparação e uma vigilância imensa. Vigilância o tempo todo. Vigilância assim, imensa. Desde quando eu era solteiro até. Tipo assim, você tocar com bandas Gilmelândia, várias bandas, vários artistas que tinham já um nome. Sim. E aí você ter que viajar, tocar para 40, 50 mil pessoas. Guardanapinho com o telefone caindo no pé assim do palco. E você não ir voltar para o camarim, terminar o show, voltar para o camarim. Os caras todos curtindo lá. Enfim, me dá aqui esse papel. Aí me chamavam de Arame Lisa. Falei, pô, meu, pensando em casar virgem, tá ligado? Aquela coisa, tentando dar o testemunho, né? Sim, claro. E é uma coisa difícil para o jovem no século de hoje, né? Com certeza, velho. Então... Esse tema, eu acho que ele... Eu acho que, é claro, a opinião dos três aqui é parecida, mas eu acho que é muito complicado quando a gente não consegue ver que a pessoa tem essa firmeza. Vou tentar falar de uma maneira até diferente, porque não tem muito a ver com criação também, né? Às vezes a gente coloca assim, não, a pessoa que foi criada... Não, às vezes filho de pastor... É escolha. Eu conheço gente próxima a mim que teve a mesma criação, que nasceu na igreja tudo e foi tocar no mundo secular e se desviou e caiu pra drogas. É o que acontece de... É tudo muito fácil. Desde mulher, drogas... Eu, tipo assim, nunca nem experimentei um cigarro, sacou? Então... São as escolhas, a gente tem que estar muito... Um pastor, hoje ele é pastor, que ele contou a história dele, estava atrelado a drogas, mas aí ele vai tocar no mundo e é onde ele fala que ele, de fato, ele se perdeu. Ele se perdeu mesmo e para voltar foi muito difícil, né? Entendi. Então, eu acho que essa questão, ela é... você é errado, não é errado. Como não é errado muitas coisas, a gente sempre brinca aqui. A gente tá falando de tatuagem, por exemplo. Tatuagem, na minha visão, tanto que eu tenho, não é pecado. O problema é a motivação do seu coração. Sim. Então tem muitas coisas que é engraçado que o tema do podcast ele tem muito isso. Nascidos para adorar, ele fala sobre uma vida de santidade, porque o objetivo é adorar na eternidade, não é adorar somente aqui na Terra. Exatamente. Aqui é um ensaio, né? E aí quando a gente fala dessa questão, é realmente muito complexo. A gente não tá falando para ninguém. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre já dei esse exemplo aqui uma vez. Eu fui fazer um ensaio, falei, não volto para essa.
Pra mim, Bruno, não dava. No ensaio eu já vi. Primeiro já chegou uma galera lá, um já chegou com a maconha, outro já chegou com a droga. As dançarinas entraram pra ensaiar. Eu falei, gente, não precisava de dançarina, a gente vai ensaiar a música aqui. Aí já ficou naquele clima assim, eu falei assim, mano, vamos deixar quieto isso aí. Pra mim, eu, Bruno, eu falei, eu já era casado na época, eu falei, pô, não vai dar certo pra mim. Eu me conheço. Significa que é errado pra todo mundo. Eu conheço, assim como você, conheço outras pessoas que tocam, trabalham, e você vê uma vida exemplar, velho. Uma vida com Deus. Como eu conheço gente que tinha uma vida exemplar e acabou acabou se corrompendo, vamos chamar assim, né? Então eu acho que é uma coisa que vai muito de buscar a Deus, cara. Eu acho que buscar a Deus, e não só buscar a Deus no dia de buscar a Deus a direção. Deus, isso é pra mim? Exatamente. Sim. Isso vai ser uma coisa que vai ser ruim pra mim. Eu dei um exemplo aqui, acho que no podcast passado, de uma coisa que não era ruim, mas que pra mim poderia ter se tornado ruim, que era um trabalho. Era um trabalho normal, na época no aeroporto. Lícito. Extremamente lícito. O objetivo era lícito, e chegou lá eu quase caí. Eu falei, mano, se eu não tivesse firmado em Deus, se Deus não tivesse falado muito comigo aqui, eu teria caído em um trabalho lícito. Então também não tem a ver só com a música ou com o ambiente. Tem muito a ver com o nosso coração, é o caráter da pessoa, assim, um caráter alinhado com o propósito de Deus. Tem as coisas que vão te laçando para as escolhas erradas, né? Exatamente. E isso é fruto, assim, quando você tem um relacionamento com Deus e você nutre isso diariamente, você vai estar muito sensível à voz do Senhor e a essa condução. Então, é a questão do sucesso. Eu acho que o sucesso, efetivamente, é você estar cumprindo o que Deus separou para você. Se no caso de Felipe Evans, o sucesso na vida dele está atrelado a isso e ele tem certeza que é Deus conduzindo, ok. Vai ter um tempo, talvez, que ele vai falar assim, Felipe, já deu para você, evento, eu quero você agora empreendendo em outra área, você pegar o nome que você teve e vai fazer outra coisa, e você vai continuar mantendo a sua conduta, o seu caráter, porque é o que você tem ali de mais importante e de mais especial. Então, acho que a forma que você tem de enfrentar as dificuldades do dia a dia, independente da sua profissão, porque isso está atrelado a qualquer profissão. Até independente de profissão, para você dar um bom testemunho. Hoje é muito difícil. Eu estava até falando com os caras do Baba lá, que eu jogo. Eu tenho um temperamento tranquilo, mas quando eu tô jogando bola assim, eu me estresso, né? Tá ligado? Aí às vezes... Eu ia dar esse exemplo aqui agora. Tipo assim, acontece a situação que eu fico... Tipo assim, eu vejo e eu não consigo guardar pra mim uma situação errada, eu falo, aí eu brigo por aquilo, entendeu? Sim. Aí a galera fala, vou falar pro seu pastor. Aí eu fico tipo, eu tenho que me policiar com o meu temperamento explosivo também, pra você dar um bom testemunho, independente. Às vezes você dá um bom testemunho lá nos eventos. Sim. E às vezes em casa com a esposa, por exemplo. Então, são todos os cenários. Tem casos de pastores que foi pregar no culto, a esposa levou a cama, botou no púlpito e falou, eu quero esse pastor aqui, ó, do púlpito. Vou morar aqui. Vou morar aqui. Que aqui é diferente. Então, a gente está vigiando o tempo todo. Você chegou no ponto exato que eu estava trazendo para falar, que é exatamente isso, né? A gente entender que a gente brigar por uma vida de santidade, independente do local, tem muito a ver mais com a gente, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Tem coisas que é extremamente lícita, jogar bola é pecado, de jeito nenhum. Agora, se no jogar bola você é um cara que não consegue se controlar, tem um pastor amigo nosso, esteve aqui, pastor Misael, eu vou falar porque ele fala abertamente. Sim. Ele disse que simplesmente parou de jogar. E ele era jogador mesmo, jogou em time, jogava muito e tal. Ele falou, mano, eu parei de jogar, eu me transformo. E eu tentei lutar contra isso, aí eu conseguia uma semana ficar bem, 2, na terceira já me explodia, tava brigando com todo mundo. Ele falou, simplesmente eu parei de jogar. E aí, só que como ele gostava muito, ele falou, eu pedi pra Deus tirar o prazer de jogar, porque eu vi que eu não conseguia me controlar, já que eu não conseguia. Eu oro quando eu vou na moto, assim, já saio de casa e falo, hoje eu vou tentar... Porque, tipo assim, às vezes os caras brigam, né? Você faz uma falha ali, os caras, sei lá o quê. Aí você também que não joga nada, não sabe nem fundamento. É porque no Instagram de Felipe, ele só posta jogar as bonitas. Claro, né, pai? Claro, né? Só os passes, só os gols, né? Só a nata. As reclamações. Assim, na foto o cara deu um voleio, pegou no ar, parou. Quando vai ver o voleio, ele caiu, errou, furou. Mas na foto ficou bonito. Só lance bom. Eu vou marcar uma segunda parte lá pra pegar esses outros momentos, Felipe. Os caras vão ter o maior prazer em cortar só os lances ruins pra vocês. Os caras lá ficam de ranço. Irado. Não, e falando aí, continuando nesse aspecto, por exemplo, Instagram, rede social, é pecado? De jeito nenhum. Agora tem gente que tem que vigiar, pô. Que o cara entra no Instagram só pra ver coisa errada. Pra esse cara, talvez, não que o Instagram seja pecado, mas pode levar ele ao pecado. Então é melhor você evitar, mano. Tipo, se tem coisa que você não consegue... Minha esposa me ajuda muito nisso, assim. Antigamente eu fazia as coisas... sempre ajuda. Eu fazia as coisas assim, tipo assim, pra mim era irrelevante. Ela, não, isso aqui não é legal, isso aqui, tenha cuidado, ó, leia as legendas, que às vezes tem coisas que você tá lá, Felipe curtiu isso aqui, e a legenda tá com
Tipo assim, às vezes a foto é uma paisagem, uma E a coisa, quando legenda vai ver a totalmente legenda diferente. falando de outra religião, às Sim. vezes um outro pensamento que não é o meu pensamento. Uhum. Aí eu falo, tenha cuidado, porque isso, você é uma figura pública, Exato, sim. você tem que dar exemplo. Então, minha esposa, ela é muito... A mulher assim, eu não tenho, é, eu tenho porque um senso não é crítico legal muito você grande, poder mas minha aqui. esposa, ela sempre tá além, assim, ela muito... É cuidadosa, né? Cuidadosa, exatamente, Sim, exatamente. imagina. Acho que esse zelo é importante porque ela é um cuidado não somente com você, artista, mas antes disso é você marido, é você servo de Exatamente, Deus, é você exatamente, cristão. Então esse cuidado é importante. E assim, a propagação que as pessoas têm e você acaba por estar semanalmente, diariamente em eventos sociais de modo geral. Sim. Então eu acredito que a pressão, a exposição é muito grande. Então você tem que realmente se resguardar em alguns momentos, se privar de algumas informações. Às vezes eu postava coisas que hoje a galera comentava assim, eu falava, pô, isso aí não foi legal, então é melhor evitar de postar certo tipo de coisa. Então, a gente vai amadurecendo também, né? Eu não sou perfeito, exatamente. mas... Por exemplo, você falou aí disso, né? Quando eu gravei com a Harmonia, que eu falei de me atrapalhar, era isso, né? Às vezes eu tô falando, me perco a linha de raciocínio já entre outra coisa, enfim. Quando eu gravei com a Harmonia, eu pedi um tempo do louvor, porque eu sabia que os irmãos, assim, o crente em si, ele tem a mente mais fechada, né? E ele costuma julgar muito, infelizmente, né? Sim. E aí, por eu saber que os irmãos poderiam acabar, pô, o Felipe tá tocando pagode agora, segunda-feira, e aí quer louvar a Deus aqui agora com a gente, que negócio é esse? Aí, para evitar que os irmãos pecassem, Sim. eu abri mão para Claro. evitar que... Prevenção Para mesmo, não fazer né? o irmão pecar, né? Sim. Tipo isso, assim. Exatamente. E aí eu tento ficar me policiando nisso e tal. Massa. E isso aí é válido. Você pode, caso você queira falar, e teve alguma situação mais embaraçosa, um local embaraçoso que você tocou, que você falou assim, nunca mais volto nesse lugar? Ah, já tive, velho. Já tive. Não sei se eu posso falar, meu pai do céu. citar, Eu vou falar, mas não vou citar os nomes, mas vocês Sim, vão imaginar, né? Quando eu tinha acabado de casar, tipo assim, recém-casado, surgiu uma casa de evento e tal. Sim. A mulher falou, vou fechar aí pra você tocar 4 datas. Sim. Aí, pelas fotos assim que ela mandou, lugar bonito, né, tal. Aí chegou lá, fechei Você 4 falou. datas. Você falou comigo Aí sobre foi eu e meu pai crentão, velho. Carolão. Ele com a caixa, eu com a outra, aí segurança na porta. Beleza, aí botou a pulseira na gente, a gente entrou, passou todo mundo muito educado e tal. Os casais lá, de boa, pá. Aí você vai tocar nessa área aqui, quando eu cheguei à área da piscina, a piscina vermelha. Aí meu pai, rapaz, acho que a gente tá no lugar errado. E era realmente uma casa de entretenimento adulto. entretenimento, que tipo assim, as meninas ficavam lá, conversavam com os caras, jantavam com os caras e aí subia pro hotel. Mas era uma casa famosa hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia até famosa, enfim. E aí eu falei, pô, e pior que eu já fechei 4 datas no contrato. Aí, tipo assim, eu toquei, tirei todas as minhas vinhetas com meu nome, Felipe, aquela coisa, né? Tirei todas as vinhetas, toquei o repertório, a galera se comporta, não fica nada explícito. Sim. Assim. Então, também, se eu visse que era algo explícito assim, eu vou falar, vou cancelar o contrato. Enfim. Falei com minha esposa, ela, não, beleza. Ela sabia também quem eu era, né? Não. E aí, tal, o pessoal pedindo no Instagram, eu, daqui a pouco eu mando. Já pensou alguém me marcar no Stories? Problema terrível. Verdade. Aí... consegui finalizar as 4, ela aqui, vamos fechar mais, eu falei, me mande as datas que eu vou ver a disponibilidade. Eu nunca falava que estava livre, sempre estava ocupado. Aí foi E é por prevenção. Por né? prevenção, exatamente. Justamente o que você falou, tem lugares que você tem que evitar, abrir a força de Isso. fugir da aparência do mal. Exatamente. Então isso aí é importante. Lipe, uma coisa pra gente mudar mais ou menos entre aspas, né, de assunto, Sim. mas voltando agora pra sua vida, Sim. Teve uma época da sua vida que você teve uma dificuldade na sua saúde. Sim. Eu lembro disso, acho que foi lá para 2012, 13, por aí, mais ou menos, não foi? Exatamente. Mais ou menos nesse período. Tem 12 anos mesmo. Como é que foi, assim, e para você avançar? Eu lembro que acompanhei, né, a trajetória sua por diversas vezes, você saindo de procedimentos e fazendo evento e com limitações de saúde. Conte pra gente um pouco como é que foi, o que aconteceu efetivamente. Sim. Eu tive um problema renal, foi uma bactéria que eu peguei, segundo a médica, possivelmente de uma inflamação na garganta, que é raro, é coisa de 1 em 1 milhão ou mais. E essa bactéria foi para o rim, acabou lesionando os rins, de forma que eles estavam filtrando pouco. E isso eu trabalhava na igreja na época também, estava na parte de aviso, né, fazer os vídeos de aviso. Sim. Enfim, aí começou a dar um pontinho assim no olho,
como se fosse uma cegueira, assim, um ponto branco. Aí eu, pô, velho. Aí, beleza, né? De dia, aí começou a dar, depois do almoço, assim, muita dor de cabeça. Aí eu falei, com a diretora, né? Posso ir pra casa e tal, que eu não tô me sentindo bem. E aí, quando eu cheguei em casa, eu esqueci a chave de casa. Aí eu, adolescente, né? Sem noção. Fui comer hambúrguer na lanchonete pra esperar meus pais chegarem com a chave reserva que eles tinham, né? Aí piorei pra caramba. Enfim, isso era a pressão alta, né? Que os rins já não estavam filtrando. E aí acabei ficando pior em casa. Meus pais começaram a se preocupar. Do nada fiquei cego, total, em casa. Que a pressão já estava muito alta. E eu sem saber, né? Eu novo. Aí meus pais correram pro hospital comigo e tal. Quando eu cheguei na porta do hospital, a visão voltou, assim, aquela coisa de leve, assim, e eu apaguei. Dei uma convulsão lá, fiquei 3 dias inconsciente, velho. Aí foi um choque, assim, pra família, pra mim, né? Quando eu acordei, já acordei com os catéteres pra fazer hemodiálise, enfim. Foi um processo bem desgastante, assim. Todo esse processo eu fiz hemodiálise por 2 anos e meio. E aí, às vezes, como você falou, né, de ter que fazer eu fazia segunda, quarta e sexta, 4 horas por dia. Aí tinha que ficar na máquina filtrando o sangue, aquele processo da hemodiálise, né? Aí chegava em casa, dormia, comia para poder ir tocar de noite, porque tinha já os compromissos, não ia falhar, né? E aí foi um processo que até foi bom assim para mim. Eu conto como se fosse uma coisa boa, porque às vezes a gente vê os jovens hoje em dia com pensamentos muito liberais, muito longe de Deus, né? Sim. E aquilo me aproximou de Deus, mais ainda do que já era. Então, até quando eu fiz o transplante, que minha mãe fez os exames, viu que era compatível, via o sofrimento, né, nos 2 anos e meio. E a gente foi para São Paulo, um resumo assim, né? Sim. Foi ao Hospital do Rim, a gente fez o transplante lá. Uma família recebeu a gente lá também. Nisso, durante minha carreira como músico, eu também ainda fazia os desenhos, as pinturas. Eu lembro que minha primeira exposição criança ainda, naqueles recitais de final de ano da escola de música, meu pai, com a visão empreendedora dele, ele conseguiu ver com a diretora para eu expor todos os meus quadros que eu tinha pintado ao longo dos anos nos cursos, expor na apresentação de final de ano do curso, para os pais, né, dos alunos. Todo mundo era barão na época. Aí vendi 21 quadros na época. Aí foi meu primeiro PlayStation que eu comprei e uma máquina de lavar para minha mãe. Aí, tipo assim, foi uma coisa que, pô, eu tinha, sei lá, 14 anos, sacou? Uma coisa, foi fora de série, assim. E aí eu fui trabalhando, pintando encomendas de quadros, encomendas de desenhos, enfim. Na época que a gente foi para São Paulo, eu pintei mais quadros. Meu pai, super esperto, assim, eu sempre tive uma dificuldade na minha vida de ser meio prolixo, assim. Prolixo não, digo... Ser proativo. Eu não era proativo, né? Disperso. Eu sempre queria descansar, já tinha muita atividade de curso, de sei lá o quê. Eu sempre fui muito fiel aos compromissos que eu fechava. Se eu tinha o louvor, tinha as bandas que eu tocava, então meu tempo era escasso, apesar de ser novo. Até hoje meu tempo é escasso, assim, eu luto muito para ter tempo hoje. E aí... Vamos lá, deixa eu ver o que eu estava falando. Fui recebido por uma família. Você foi vender quadros aí eu vendi, meu pai, com a expertise dele, falou, surgiu uma encomenda aqui, mais 20 e tantos quadros. Aí eu, na minha inocência, fui e pintei os quadros. Quando foi ver, era para a própria exposição nossa do transplante, porque a gente não tinha como custear tudo, né, para ir para São Paulo. Ficar 1 ano em São Paulo pagando as contas de Salvador, que já tinha, e lá. Aí acabou que os irmãos lá da igreja ajudaram, o pastor Marcos também conseguiu um irmão do aeroporto, conseguiu com que eu expusesse meus quadros no aeroporto. Sim, aí saiu no jornal, saiu em várias mídias sociais, aí acabou que foi a galera em peso, compraram todos os quadros. Aí, então a gente viajou para São Paulo com a grana de reserva ali para poder... E aí essa família que ficou de receber a gente lá em São Paulo passou por um problema, assim, tô abrindo aqui, mas financeiro mesmo, assim, ele trabalhava com a bolsa de valores na época era aquela coisa de olhar pro teto assim, né, enfim. Hoje em dia, com tecnologias, ele acabou tendo que recomeçar do zero, né? E foi a fase justamente que eles programaram para nos receber. Aí, tipo, pô, a gente chegou numa fase difícil para eles. Acabou que a gente foi bênção também, pôde ajudar, enfim, legal. A igreja pôde ajudar e a gente viu Deus mesmo naquilo. Tipo assim, não foi por acaso, a gente estava ali para somar as forças, né?
E eles foram muito importantes. Hoje são amigos como se fosse da família, assim. Eu recebo eles lá em casa, a gente vai. Hoje eles já são super bem-sucedidos. Acabou indo para outro meio, né? São cristãos também, creem no mesmo Deus. E a gente viu a mão de Deus, assim, agindo, né? Até no Hospital do Rim mesmo, o Dr. Medina também não cobrou nada, colocou a gente a gente foi para pagar a consulta particular para agilizar o processo. Ele falou, não, vou colocar vocês no Hospital do Rim, vocês não vão pagar nada. Então, assim, foi tudo muito... Cuidado de Deus. Cuidado aí, né? de Deus, né? Às vezes a gente fica, não, a gente vai ficar em qualquer pousadinha, alberguezinho lá, pagar. E quando foi ver, a gente ficou numa casa de um barão. A gente morava, pra vocês terem noção, a gente morava em frente a Raul Gil, pô. Eu abria a janela do quarto assim e tinha o cara, seguranças olhando na rua, vários carros na garagem, sei lá, 7 carros na garagem. Pra você ver o conforto que eu tive durante o... Tipo assim, o cuidado de Deus mesmo, assim. Massa. E aí, quando eu voltei do transplante, minha mãe doou o rim. Tenho 3 rins, pra quem não sabe, por isso que meu abdômen é assim, definido. Sacanagem. Em um gomo só, sacanagem. Mas foi assim... Eu ia para fazer as revisões, né? Tinha que ir sempre no hospital para fazer as revisões e era um caminho muito arborizado, assim. Até hoje eu caminho com minha esposa, assim, na rua. A gente gosta muito de natureza. E o contato que eu tive mais próximo, assim, de Deus, apesar de já estar curado, né? Durante o processo também, foi uma fase que eu li mais, tinha tempo para ler. Eu tinha que ficar 4 horas na máquina, então eu levava meu tablet, li vários e-books de livros, filmes também, enfim. A gente vai aprimorando o conhecimento, vai buscando mais sabedoria em Deus, né? E vai administrando aquilo que é uma fase difícil. É o que eu falei da questão dos jovens, né? Se todo jovem passasse pelo que eu passei, o mundo seria outro. Porque a gente valorizaria mais as coisas que a gente com certeza, vive com Deus e vê a misericórdia de Deus, né? Na nossa vida. Hoje eu sou fruto da misericórdia de Deus mesmo, a graça de Deus. Claro que com muito trabalho também, somado. Sim. Mas, assim, se não fosse Deus em minha vida, nem estaria aqui conversando com vocês, né? Isso é muito, muito importante, Lipe, esse reconhecimento e essa fala sua, porque a gente visualiza que as adversidades, né, que a gente enfrenta na nossa vida, por mais que naquele momento ali da constância daquela adversidade, a gente acha que, poxa, tá difícil demais, é complicado, não vou conseguir, eu tô muito novo para isso. Mas à medida que a gente vai perdendo as forças, Deus vai... colocando trazendo novamente. Um novo ânimo. Por isso que Paulo fala que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Isso. Então, quando você reconhece realmente que você é limitado, que nesse momento da sua vida você não tinha muito o que fazer. Sim. Você ficava ali refém de um procedimento, de algo nesse sentido, e que se não fosse a intervenção de Deus na sua vida, como você disse, você não estaria aqui hoje. Então, esse reconhecimento é muito importante. E eu acho que hoje, a forma como você vive e desfruta do que Deus te deu, é fruto do que você semeou lá atrás. Né? É fruto de todo um cuidado que você teve também de, mesmo em meio aos problemas, continuar sendo temente a Deus, continuar sendo obediente ao Senhor. E isso é que falta, acho que hoje em dia, nas pessoas. As pessoas, elas passam dificuldade e simplesmente esquecem de Deus. Até perguntam, né? Por que Deus? Eu estou passando por... Ao invés de se aproximarem, se afastam totalmente. Exatamente. Então isso aí é muito, muito bacana. Bruno, bora dar uma pausa para fazer nossos patrocinadores? Bora. E aí depois a gente retoma para caminhar para o final. Aí, o melhor. Já começa logo com ele. Vai projetar aqui na tela para vocês verem também. Mas já vou antecipando. Guga Cabeleireiro. Eita. Eu mandei para ele ontem, né? O vídeo do último podcast com o Jaziel. Aí ele mandou assim, obrigado pela moral. E é isso mesmo. Guga, tô aqui reforçando. Felipe, você precisa ir lá um dia. Eu sei que você tem seus esqueminhas de... Já tem as parcerias, as parcerias boas, mas um dia você vai lá, né? E aqui... para poder conhecer o trabalho de Guga. Bruno também precisa ir lá para ver se melhora alguma coisa. Já pensou, Bruno? Vai ser difícil. Porque não, é já falei que difícil. igual dele não vai rolar. Não, igual o meu é impossível, porque eu sou demais. Mas vai ficar um pouco melhor. Mas, Guga, muito obrigado aí pelo seu apoio que você tem dado aqui ao Nascidos para Adorar. É bênção você nas nossas vidas. Vai estar aqui, né? Já convidado. Vai, próximo mês aí, Guga vai estar aqui com a gente. Vai estar compartilhando um pouco também da sua trajetória, do que Deus fez na vida dele. Então, muito obrigado por esta parceria. Isso aí. O estúdio, que é esse estúdio que nos falamos, de onde nos falamos. Excelente, viu? Ai, que bom. O Felipe Evans falou, tá aprovado, então. Sucesso. É um estúdio que é uma parceria aqui da minha agência, a Mostrar da Publicidade, com a Bessacine. E a gente já estamos aqui gravando alguns podcasts de algumas empresas. Você quer fazer seu podcast, quer gravar seu conteúdo para rede social, enfim, o que você precisar aí de um estúdio para gravação de audiovisual, estamos aqui.
E vai ser muito bem-vindo, né? Só vai estar aqui na descrição tanto os contatos de Guga quanto aqui do estúdio. E o próximo patrocinador é a própria Bessa Cine, que é Doug. A gente sempre cita, ele nunca aparece, né, Doug? Ele aparece nos stories. Ele aparece nos stories, é verdade. Você precisar aí de qualquer coisa para gravação. A gente fala qualquer coisa porque literalmente... de aniversário a velório, não é isso? Vou fazer Bahia São Paulo. Aí, ó, Bahia vai São fazer Paulo, Bahia é? São Paulo. Inclusive, Massa. meu ingresso, vamos conversar sobre isso. Eu vou fazer câmera, vou fazer cabo man pra ele lá, né? Só pra ficar lá perto do jogo. Road já foi. Road, qualquer coisa, só pra estar lá. Arruma um coletinho daquele pra mim, já era. Produção já foi. Então, pode entrar em contato aí com Isso o aí. Homem é Fera. Domingo agora teve o batismo da minha filha. É uma emoção absurda. E o homem tava lá fazendo a cobertura. A gente vai soltar o vídeo. Tá ficando pronto, né? Hoje, né? Hoje, terça-feira. Massa. Do batismo foi lindo e agradecer, Doug. Deus abençoe por mais você, essa Doug. parceria. Obrigado, viu? É Pois é. isso. E quem quiser. Quem quiser patrocinar também, tá aqui à disponibilidade. Nós precisamos. Total, muito. Sempre temos projetos aí, não somente o podcast, mas o projeto Ensina-se para Adorar. Tem muitos braços, muitas vertentes, e eu creio que as pessoas precisam conhecer, né, mais de Deus, precisam buscar viver uma vida em santidade. O projeto fala muito sobre isso, de você buscar isso. Então, você que tem um desejo aí de abençoar, de ser generoso realmente, entre em contato comigo, com o Bruno. Tenho certeza que você vai ser tremendamente recompensado por Deus pela fidelidade dele, beleza? O Felipe falou do projeto, né? A gente, acho que é o primeiro ano, né? A gente começou ali em novembro, outubro do ano passado, não lembro. Acho Foi. que lançou em dezembro, se não me engano. O podcast começou com o podcast, o projeto, né? E aí esse um ano a gente vem criando muita coisa que ainda não saiu, muita coisa vai sair para de fato ano que vem a gente lançar aí o projeto como um todo, né? Então realmente a gente precisa aí da ajuda dos patrocinadores, dos parceiros, e com certeza Deus tem uma obra grande para fazer. Enquanto o Felipe falava aqui sobre a questão da enfermidade que ele teve, na minha cabeça não vinha outra coisa assim como se tipo Deus tem um propósito, né? Deus, se não tivesse, talvez vamos permitir que ele não volte ali daqueles Verdade. dias que ele ficou desacordado. Então Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na nossa vida. A gente tem trazido alguns milagres aqui, né, sim. no podcast para contar histórias, e a gente vê justamente isso. Todo mundo que passa por um processo desse, um processo não só de enfermidade, como de algumas outras, mas um processo mais pesado, assim, Sim. que é fora do comum, Sim. a gente vê que Deus tem algo especial na vida dessa pessoa, tem um chamado. E Deus deixa muito especial. claro isso, né? É muito mesmo. evidente, né? Então, parece-me que é uma condicional a pessoa passar por algum processo muito pesado para depois cumprir um propósito também muito grande aqui, né? E aí, até falando sobre isso, não sei se você pensa assim, você consegue perceber isso. Às vezes eu reflito assim um pouco sobre isso por ver outros artistas, né, que não passaram pelo que eu passei. Às vezes até não artistas, digamos, pessoas que tocam e que se você der um pouco de fama ali, a pessoa se perde. Então, é uma linha muito tênue ali de você estar atento em Deus e não ter vivido tantas experiências assim. Acho que as pessoas estão muito indo na igreja por religiosidade também. Não viveram a experiência, não tem o Espírito Santo realmente incomodando para as coisas. Quando eu cometo alguma falha assim, eu fico mal pra caramba, assim. Aí depois eu me arrependo, enfim, e tem o Espírito Santo me incomodando. Essa culpa é necessária às vezes, né? Não fique nessa, tal, enfim, para você se arrepender e mudar, né? E às vezes eu percebo que as pessoas, quando ganham um pouco de status ou um pouco de... E às vezes coisas irrelevantes, assim, mas para a pessoa toma uma proporção grande, Sim. aí ela já muda. Então é uma pessoa que realmente não teve experiência com Deus, porque se você tem uma experiência com Deus, você não tem como abandoná-la. Você não é mais o mesmo. Então quando eu vejo as pessoas se desviarem, porque falhar é humano, beleza, mas se você se desviar do foco e ficar longe de Deus, é muito perigoso, porque, poxa, Ele que te dá a sua respiração, Ele que está te dando, então você não adorá-lo é loucura, entendeu? Sim. Enfim. Massa. Lipe, com relação a projetos para o futuro, você tem alguma coisa que possa compartilhar? Se tem alguma coisa, ideia? Ou é manter mesmo aí o que você tem buscado fazer? Como é que está sendo isso? Rapaz, assim, eu penso, hoje em dia, como eu falei, de lutar para ter mais tempo, né? Sim. Eu tenho trabalhado isso na minha carreira para eu poder ter uma vida mais confortável, ter mais tempo com minha esposa. Eu quero ter filhos, então eu quero dar uma educação próxima ali, como meus pais me deram. E às vezes a gente fica muito nessa rotina de trabalho, de ter que cumprir. No meu caso, eu sou artista, mas eu sou a secretária, acaba sendo tudo ali, que quando vai ver você fica com pouco tempo, né?
reunião, lidar com contratantes, enfim, acaba que você fica com pouco tempo. E eu queria servir mais, né? Então, às vezes, até esse final de ano mesmo, falei, vou ter que abrir mão aí dos dias de quarta, de setembro pelo menos até janeiro, que é onde eu tenho mais eventos. Amanhã mesmo eu tenho que fazer 2 eventos, que seria o dia do culto, né, que eu tocava. Sim. Aí para não ficar nessa de, hoje vou, hoje não vou, melhor deixar já. Vamos deixar essa janela em aberta aí desses 3 meses, 4 meses. Mas eu queria ter mais tempo para poder servir, para às vezes até ensinar aí numa instituição tipo César, lá da igreja. Uhum. Enfim, estar mais disponível, que acaba a gente... Para você casar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que estar formado, você tem que... Cria-se isso na sociedade, sim, né? Sim, é verdade. E para você fazer isso, você tem que ralar muito. Aí acaba que você fica com pouco tempo para servir na igreja. Aí quando você vai ver... Enfim, eu queria ter mais tempo. Aí eu tenho lutado com isso para ter uma reservazinha, para não sofrer nenhum risco, né? A pandemia serviu isso. Sim. A gente viu isso, né? Tinha com que certeza. ter uma reserva, senão você se acaba todo. E é basicamente isso, assim, trabalhar agora esses 5 anos, aí 10 no máximo, e tentar, com mais sabedoria daqui até lá, poder servir em alguma área, né? Nossa. E aí investir em alguma coisa que eu não precise estar tão assim, presente ali, né? Operacional. Até porque eu já tive problemas de saúde, então eu não posso me dar o luxo de achar que eu vou ficar bem pra caramba, jovenzinho tocando as músicas lá, não rola. Eu coroa do cabelo branco. Não rola, então tem que ver realmente alguma coisa. Ainda estou em fase de especulações, aceito sugestões, você que é um cara antenado, vocês são antenados aí. Eu creio que a tecnologia aí vai vir para ajudar, se a gente usar da forma certa, claro. Mas é isso. Show de bola, velho. Eu agradeço, acho que você tem alguma outra já que enquanto ele ainda está trabalhando, né, como é que faz aí para te contratar? O que você faz? Fala aí para a galera que a maioria conhece, mas a galera que ainda não conhece. Hoje o Instagram é minha maior... Assim, meu maior veículo, né, vitrine, de vitrine, exatamente. Tá lá Felipe Evans, depois vocês colocam aí o arroba. Na descrição vai estar aqui. Né? Mas, assim, tem os vídeos, tem umas coisas, dá pra pessoa ter uma noção de como é o trabalho. Tanto para casamentos, eventos corporativos, dá pra ter uma noção. Show de bola, Lipe. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. De verdade, foi bom o bate-papo. Conversar com alguém que a gente tem uma amizade, né? Acaba sendo mais... Talvez pra gente até mais difícil, né? Porque muita coisa a gente já sabe, então você... tem que ficar com cuidado ali pra não soltar tudo, né? É verdade, é verdade. Mas é isso mesmo. Mas muito obrigado, de verdade. Assim, conte com a gente, assim, com o podcast. Sempre que você quiser lançar uma novidade, fazer alguma coisa, compartilhar. Pra gente é muito importante. Eu já tenho tido como prática indicar você. Exatamente. Isso aí já funciona, essa parceria. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Abençoe sua Todos família, nós. abençoe Sucesso. sua esposa. E, Amém. inclusive, vocês estão me devendo uma visita lá em casa, né? De quinta-feira. Sucesso, é verdade. Você sempre chama, ele tá sempre chamando pro sempre GC. Chama, então... Para os sábados agora? Para quinta com Deus. Sábado, mas deve ser quase impossível, né? Mas ele vai... Vai rolar, uma hora vai rolar. Não desista de mim, não. Exatamente. Com certeza. Mas muito obrigado, de verdade, velho. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Agradecer aí a presença. Meu vizinho. Exatamente. Quase comprou os cachorros lá. Rapaz, não eu fiquei, eu mandava foto todo dia desse cachorrinho, ó, velho. Ele me colocou num problema, velho. Eu abri na verdade, eu me coloquei, né? Eu abri o Instagram e tava lá os cachorrinhos lá. Husky Mostrou pras filhas. Falei, né? Falei, sou apaixonado. Falei, me segurei a primeira vez. Na segunda, aí chamei a mais nova. Falei, filho, que lindo. Ela, eu quero. Aí pronto, velho. Aí eu passava com o cachorro na porta, assim, pra eles... Aí todo dia, Gabi, vai pegar. Eu quase peguei, só que eu já tenho 3, velho. Tipo, tem no quintal lá, tem dois Yorkshire e um maior. Lá, na verdade, meu é só um, mas acaba que fica os 3 lá. Não dá certo, nós Huskies iam fazer os Yorkshire de brinquedo. Mas eu cheguei a falar, velho, vou pegar, começamos a negociar ali. Depois eu cheguei em casa e minha esposa deu logo uma, você vai pegar mesmo? Eu falei, pô, aí a mulher... Já sabe, quando a mulher fala você tem que ouvir a mulher, senão você vai se atrapalhar todo. Ela falou assim, beleza, você vai pegar, mas você que vai fazer isso. Aí eu olhei pra minha vida, meu tempo, eu falei, Nem gosto de cachorro assim. Já pensou? Mas quase peguei, velho, quase peguei. Ainda bem que você disse que castrou, né? Que aí eu já tava imaginando, pô, daqui a 4 meses, 5 meses começa a tortura de novo. Já pensou? Verdade. Mas porque eu penso em ter filhos, aí é muita demanda. Tem que segurar um pouco, tá certo. Mas enfim, mais uma vez agradecer, né? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seus planos, seus projetos. Isso aí. De todos nós. Quero ter a honra de um dia de gravarmos alguma coisa junto. Sim, com certeza. E também de meu vizinho ali, vamos ver um tempo ali pra você dar as aulas particulares lá. Dar umas dicas pra dar umas dicas exatamente. ali. Ela vai gostar. Incentive que
Por mais que ela não siga a carreira, né? Você tocar um instrumento só hoje... o cognitivo já Exatamente. melhora. Sem dúvida. Ou até a questão que você falou que é neogibá, provavelmente ela vai estar tomando aulas em grupo também. Tá, ela já tem os Esse dias. fato de você socializar, de você Sim. se apresentar em público, desenvolver... Eu, por exemplo, sou muito tímido. Isso aqui que eu tô fazendo de estar falando, vocês não veem na internet. Assim, Eu sei disso. Eu sou péssimo falando, mas eu tenho tentado vencer isso até para poder servir mais a Deus. Você Sim, precisa claro. externar, né? Sim. Para eu pegar o celular, assim como eu falei, né? Filmar, falando assim, cara, eu tenho que vencer isso, ainda vou Vai conseguir. usar Vai. a meu favor, né? Vai, com certeza. Então é Gente, isso. muito obrigado você que também que nos acompanhou até aqui o final. Compartilhe, né, esse podcast, esse vídeo. Tenho certeza que Deus falou com você de alguma forma. E eu creio que isso aqui vai reverberar ainda aí por muito tempo. E muitas vidas serão alcançadas pela história de Felipe. Você também, Lipe, compartilhe, né? Não, com certeza. Quando assim que sair, vai estar lá o seu nome. E eu creio que vai ser bênção. Amém. Amém. E você, lembre-se sempre, você nasceu para adorar a Deus. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Sucesso.